Tu tens as obras maravilhosas que tanto precisamos em nossas vidas. Abre a porta da palavra, abre a porta da fé, abre a porta dos milagres, das maravilhas. Opera segundo o teu poder, pois eu decreto e declaro domínio total do teu Espírito sobre nós, sobre este lugar, sobre tudo e todos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga: eu concordo. Amém. Tome assento, por favor. Muitas são as aflições do justo. Davi, segundo os estudiosos, quando ele está aqui falando estas palavras, é porque ele passou por algo muito terrível. Ele estava na presença de Abimeleque, que no texto tem um nome diferente, Aquis, muitos chamam de Aquis, e ele tem que se fingir de louco, para que não seja detido, pego ou morto pelos seus inimigos. E ele passa por aflições, preste atenção por gentileza, e ele passa por aflições terríveis, por dificuldades. E Davi, nesta altura, ele já tem uma relação de aflições que ele experimentara na sua história. Nesta altura, Davi já havia passado pelo desprezo, já havia passado pelo urso, pelo leão, pelo Golias, e ele já sabia o que era passar pelo vale da sombra da morte. Então ele afirma: muitas são as aflições do justo. Nós que servimos ao Senhor, nós que vivemos esta vida, também já sabemos quantas aflições nós experimentamos nas nossas vidas, quantas dificuldades, quantas batalhas, quantos momentos de angústia, de solidão, de luta, que muitas vezes nós pensamos até que não iríamos vencer, que não iríamos triunfar, momentos até que nós pensamos ser impossível passar por aquela situação, mas cá estamos, porque o Senhor tem provado que Ele livra de todas. Diga: eu estou aqui, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, o nosso Senhor, fala igual crente que vai morar no céu, o nosso Senhor nos livra, diga, de todas. Oh glória! Então algumas coisas eu já vejo neste texto. Primeiro, que nós as enfrentaremos. Ninguém vai passar por essa terra sem enfrentar aflições. Já dizia Jesus em 16:33 de João. Ele dizia o quê? No mundo, a afirmação de Jesus é tereis. Aquilo ali é uma palavra que está sendo usada para mostrar que nós continuamente enfrentaremos aflições. No mundo tereis aflições. A revelação da Bíblia, preste atenção por gentileza, a revelação da Bíblia não é que se você vir para Jesus, aí vai ser um mar de flores. E aí acabou os problemas. E aí não tem mais dificuldade. E aí não tem mais batalha, porque... Não, senhores. A Bíblia, pelo contrário, afirma que quando você se rende ao Senhor Jesus Cristo, você vai enfrentar dificuldades. Jesus disse assim: não pensem vocês que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer espada. Eu vim colocar fogo na terra, e ela já está incendiada. Então, quando Jesus vem, Ele vem para contrariar a terra, para contrariar a maneira de viver de todos nós. Ele vem para dizer: arrependei-vos, porque Ele já estará revelando que nós estamos num caminho errado. E a minoria é que confessa Jesus. A minoria é que aceita Jesus e a sua palavra, e esta minoria andará na contramão da maioria. Só aí já dá para saber quantas aflições. Por isso Jesus disse: olha,
assim como me odiaram, odiarão a vós também. Assim como me perseguiram, perseguirão a vós. Quando Jesus diz assim, se alguém bater na sua face, ofereça a outra, ele está revelando o quê? As possibilidades de coisas e aflições que enfrentaríamos. É fácil receber uma bofetada no rosto? É fácil, irmãos. Estou fazendo uma pergunta. E Jesus está dizendo, ainda que isso aconteça, ofereça outra. Por quê, pastor? Porque nós somos diferentes. A nossa atitude está na contramão do que o mundo tem de atitude. Quando Jesus disse, se alguém forçar vocês a andar 1 milha, ande 2 com eles. Ele está dizendo, mostre a diferença. Está mostrando a aflição e está dizendo, mostra a diferença. Sabe por que muitos crentes estão aflitos e afligidos e nunca a história muda? É porque eles nunca mudam. Porque as aflições que Jesus envia para nós, elas são enviadas, eu estou dizendo, as aflições que Jesus envia, não a que nós geramos, a que nós criamos, a que nós inventamos por atitudes erradas. As aflições que Jesus envia para nós são com propósitos. Vou dizer novamente, porque talvez você entenda e dê glória a Deus. As aflições que Jesus Cristo manda para nós são com propósitos. Está entendendo ou está dando lugar? Nada que acontece na vida de um crente fiel poderá ser alguém dizer que não é de Deus. Se você é de Deus de verdade, não estou falando para os bastardos que não são filhos, eu estou falando para os filhos. Se você é de Deus de verdade, a sua aflição foi Deus que enviou. Agora o problema nosso é pegar essa aflição e tomar as atitudes que Deus espera que gente não tome. O nosso problema de nunca sair das aflições, o nosso problema de nunca transformar aflições em vitórias, é o problema de não tomar a atitude que Deus com as aflições quis gerar em nós. Diga, Deus, com as aflições, quer gerar na minha vida respostas, formação, preparação, amadurecimento para que a vitória chegue. Por isso Deuteronômio 8, Deus fala para o povo de Israel, eu que enviei vocês para o deserto, não foi o diabo não. Deus está dizendo lá, eu enviei vocês para o deserto. Eu permiti vocês, ou fiz vocês terem fome. Fui eu que humilhei vocês. Preste atenção, Deus não está ali naquele texto dizendo que foi o diabo, foi Deus. Aí ele tem um para que nós tivéssemos a oportunidade de revelar a Deus quem somos. Porque o texto diz assim, para saber o que estava no seu coração. Se você guardaria ou não os meus mandamentos. E para ensinar uma coisa para vocês, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Então quando Deus envia-nos para situações de desemprego, a culpa não é da igreja não, viu? Quando Deus nos envia para situações de desprezo, de humilhação, de problemas e etc, é porque Ele está trabalhando conosco. Ponha isso no seu coração vai se limpar e você vai melhorar para Deus, e Deus terá liberdade de transformar aflições em vitórias. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por que é que tem gente que morre no meio da aflição? É aquilo que eu disse no culto passado. O deserto é lugar de passar, mas quem murmura morre lá. O deserto é lugar de passar, mas quem prostitui morre lá.
O deserto é lugar de passar, mas quem rebelia morre lá tragado pela terra. O deserto é lugar de passar, mas quem fica fazendo o que não deve é mordido por serpentes. Morre lá. Então você precisa entender nesta campanha que tem um lugar para você chegar, e as aflições não são para que você murmure, para que você reclame, para que você aponte dedo para as pessoas e diz que você está sofrendo por culpa dos outros. Não, esta campanha quer que você se levante, tome as atitudes certas e o Senhor vai transformá-las em vitórias, todas as aflições. Diga: as aflições são doloridas, doídas. Sim ou não? É porque nós somos, irmãos, pessoas, não fica bravo não, mas nós somos exaltados demais. Muitos de nós, mesmo sofrendo, ainda fica dando uma de qualquer coisa aí. Cantando de galo, como dizem os antigos. Está sofrendo, está doendo, está difícil, mas não muda de atitude. Não se humilha. Está difícil, mas não se humilha. Está difícil, mas não toma as atitudes certas. Então Deus precisa de fazer o quê? Porque a aflição, a palavra no grego e no hebraico, quer dizer prensar e torcer. Faz assim, prensar e torcer. Já viu uma cana passando no engenho? Quem já viu? Só se for no Google, né? Porque vocês, né? Os bois no engenho, os bois vão passando assim, ó, e torcendo o negócio aqui, ó. E vai jogando aquele tanto de cana assim, um negócio, e vai passando e quebrando tudo, despedaçando tudo. Isso é aflição. Quando chega o final do engenho, só está o... Como é que está aí? O problema nosso é que às vezes, sendo prensado, a gente não muda. A Bíblia diz que Jesus, lá no Getsemane, ele foi prensado, mas ele tomou uma atitude certa. Dias poucos depois ele estava dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só que aquilo que nos aflige, aquilo que nos espreme, aquilo que nos pressiona, está tirando o que está dentro de nós. Quando a cana é prensada, o que sai dela? Uma garapa. Mas é bom garapa demais da conta, só. Quem gosta de garapa aí? Rapadura, puxa, sai só coisa, moça branca. Vocês sabem o que são essas coisas, né? Só sai coisa boa, mas às vezes Deus nos espreme e só sai coisa ruim. Às vezes quando Deus nos aflige, nos espreme, a pior versão de nós aparece. Por isso que eu disse aqui no culto passado, que eu discordo. Deserto é lugar da gente conhecer o melhor de nós e o pior das pessoas. Oh, mentira. Deserto é lugar de eu conhecer o pior de mim. Porque muitos de nós, na hora do deserto, viramos bicho, sem educação, sem respeito, sem amor, sem perdão. Nos achamos na razão sempre. Mas aí Deus pega, sabe, já viu no engenho de cana? Quando passa a cana, vamos usar o engenho hoje, que o engenho está bem colocado. Os camaradas inteligentes, o que eles fazem? Hora que a cana passa, quem já viu um engenho pessoalmente aí? Eu já. Quando a cana passa, que quebrou tudo, despedaçou tudo, ele dobra a cana e põe de novo. Irmão do céu, não deixa Deus fazer isso com você não. Deixa Ele tirar o caldo bom da sua vida, deixa Ele tirar o doce da sua vida.
A palavra também é usada na sua etimologia bíblica para falar de quando a uva ela estoura para sair o melhor dela. Por isso que nós somos o vinho novo. Como eles faziam antigamente? Eles tinham um apoio para pisar nas uvas. Eles tinham um apoio em cima para não soltar o peso totalmente, porque aí eles iriam esmagar a semente e amargava o suco, o vinho. Então eles apoiavam numa grade para soltar um pouco do corpo. Aleluia. Também esta palavra é usada como aflição, porque nós somos o vinho novo de Deus, e Deus quer que essa uva tire a casca para apresentar o doce, o melhor dela. Adamanto kobashai. Por isso nós temos que amar as aflições. Quando elas vêm, nós temos que dizer: Deus quer o melhor de mim nesta hora. Diga: quando vêm as aflições, eu posso ouvir Deus querendo de mim o melhor. Então louve. Está chorando, louve. Tudo que você estiver passando na vida, aprenda a louvar a Deus. Não deixe extrair veneno de você. Deixa Deus extrair o melhor, a melhor versão da sua vida. Quantas pessoas na hora da aflição saem das igrejas? Quantas pessoas na hora da aflição julgam demais os outros? Tem gente que está sofrendo, muitas pessoas não sabem o que está acontecendo com aquela pessoa, mas ela diz: está todo mundo sabendo, por isso que estão me gerando, por isso que não sei o que. Se liberte. Deus quer o melhor de você nessa hora. No deserto cante, na prisão cante, no vale cante, nos montes cante, na peleja cante. Louve a Deus. Faça com que o seu melhor possa aparecer. Na verdade, Deus está ensinando coisas que nós só aprendemos nas aflições. Você já notou na Bíblia que os melhores homens de Deus e as melhores mulheres de Deus, melhor no sentido de santidade, eles passaram por aflições indescritíveis? Sim ou não? E aí você quer ser usado igual Paulo, mas não quer passar as aflições que ele passou. Você quer ser usado igual Pedro, ressuscitando Dorcas, mas não quer passar pela aflição que ele passou. Você quer ter as revelações que João teve, mas não quer ser lançado na ilha de Patmos. Você quer ser como Jesus, os seus sentimentos, a natureza de Cristo, a mente de Cristo, mas não quer carregar a sua cruz. É melhor você tomar novas atitudes depois desta campanha. Deus não é Deus para fazer campanhas e levantar pessoas para se exaltarem. Deus é Deus para fazer campanhas para levantar Jesus nas pessoas humildes. Oramando Koshomaya. Alguém quer Jesus? Se você quer Jesus, purifica seu coração. Se você quer Jesus, purifica sua mente. Se você quer Jesus, mostre o melhor de você no meio das angústias e aflições. Essa palavra também significa golpear, bater. Ela é relacionada com flagellum, chicote, dor. Quando Deus resolve tratar conosco, irmãos, dói. Se você pensa que, não, mas não, dói, mas dói muito. Deus pega a gente e não tem dó. Por que Deus não tem dó, pastor? Porque Ele está fazendo uma versão melhor. Ele está transformando nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Isaías 53, qual foi o melhor homem de Deus na terra? Fala Jesus e você vai acertar. Qual foi o melhor homem de Deus na terra? Parabéns, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus.
Então esse melhor homem, a Bíblia diz em Isaías 53, que agradou, versículo 12, agradou ao Senhor moê-lo. Como pode agradar ao Pai que ama tanto o Filho, que disse assim: este é meu Filho amado em quem a minha alma se compraz. A minha alma se realiza nele. A minha alma se alegra nele. A minha alma fica cheia nele. Esse é meu Filho amado. E aí daqui um pouco Deus está dizendo: agradou a Deus o moê-lo. Como assim? É porque Deus estava querendo mostrar ao mundo o melhor do seu Filho. Por isso que mesmo sendo Deus, Ele teve que obedecer, Ele teve que aprender a obedecer. Tem gente que vive na igreja a vida toda, mas não quer obedecer, fica inventando história, isso pode, isso não pode, pastor está certo nisso, está errado naquilo, porque são pessoas negligentes, são pessoas rebeldes. Jesus aprendeu a obedecer, será que você não pode? Deus moe a gente. E não adianta, irmão, se você não se render, a coisa piora. O Jonas quis dar uma de eu escolho o que eu quero. E quem é obreiro nessa hora deve prestar bastante atenção, quem é obreira, quem tem chamada. Eu não, né, porque Deus está comigo. Não tem uns obreiros por aí que diz que Deus está com ele onde ele for? Aí fica usando a Bíblia, né? Só pega as partes favoráveis. Josué, onde você plantar a planta do teu pé, será vosso. Aí ele pega aquela parte, fora do contexto, e diz: Deus falou, onde eu plantar a planta do meu pé será vossa. E o contexto? Josué, olha para cá, olha para lá, olha para cá e olha para lá. Está vendo essa terra todinha aí? Já marcou ela no seu coração? Viu tudo aí? Onde você plantar a planta dos seus pés, onde eu te dei, será teu. Esse lugar aqui será teu. Agora, se Josué fosse lá, não sei aonde, pôr o pé dele lá, Deus falou: não, isso aí eu marquei porque você foi lá na Canaã. Deus não abençoa rebeldes. Escute, Deus não abençoa rebeldes. Você que está aí pela internet, que não vem no culto como rebelde, Deus não vai te abençoar. Deus abençoa servos. Deus abençoa pessoas que obedecem. O maior segredo da Bíblia que nos ensina é obedecer. Claro que no Senhor. Então, meus irmãos, Deus se agrada nas aflições em nós, porque as aflições estão tirando ou fazendo aparecer o melhor de nós. E nós somos tão arrogantes e ignorantes que, se não for por aí, a gente não muda. Aí eu vou dizer novamente, porque esta campanha não tem como não citar Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Deus, é a palavra de Deus, é Deus trabalhando conosco, meu irmão. Deus só tem um foco conosco: nos levar para o céu. Esse é o foco de Deus, nos levar para os céus. Então Ele trabalha com você, então Ele trabalha comigo, e glória a Deus por isso. Por muitas, 14:22 de Atos, importa que por muitas tribulações alcanceis o reino de Deus. Por que por muitas tribulações? Aquela palavra na etimologia fala do rastelo do romano que limpava e tirava a palha do trigo. Então a tribulação tira as palhas de nós para revelar o trigo de Deus na nossa vida. E aí vamos com os obreiros e obreiras. Jonas disse assim, eu estou parafraseando, Jonas disse assim: eu vou para onde eu quero, eu tenho ministério, Deus me abençoa. Deus falou para ele ir para onde? Tarsis. E ele, Tarsis, diga assim, faça assim com sua mão esquerda, Tarsis. Diga, e ele foi Nínive, mão direita. E aí? Tarsis, esquerda, vai, Tarsis, Nínive. Aí Deus abençoou ele, porque ele era um profeta de Deus, né? Ou um homem de Deus, onde ele estiver, Deus abençoa, não foi?
essa versão morta por aí que existe. Não, meus irmãos, só foi afundando. Deus foi afligindo o cabra. Eita, cabra de coração ruim, coração duro, dura cerviz. De repente está lá dormindo no porão do navio. E se ele ronca igual uns irmãos que eu conheci nessa viagem para a Europa, aí sapeca tudo. Irmão do céu, eu estava no quarto ao lado e eu sentia o tremor das paredes. Mais ou menos isso. Misericórdia, dá até um abalo sísmico no coração. Aí o Jonas foi lá para o porão dormir. Por quê? Porque negligente não toma uma atitude enquanto Deus não sacode. Foi dormir, quer dizer, está tudo bem, numa boa, tranquilo. E aí o mar, diga para o irmão aí, tome atitude antes do mar ficar revolto. Irmão, o Jonas foi acordado pelo povo. O Jonas não teve discernimento e os ímpios tiveram. Não é isso que acontece com os negligentes na igreja? O povo lá de fora tem discernimento, mas quem está aqui dentro às vezes não tem. Eu bebo mesmo. Aí lá de fora o povo sabe que não bebe, crente não bebe. Crente é lavado, remido, redimido, santificado, limpo, sarado, curado. A alegria do crente não está em outra coisa senão em ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida para a glória de Jesus. Não se contaminar, não se misturar. É um negócio de doido. Ô Jonas, quem é que você serve aí, Jonas? Mas por quê? O que está acontecendo? O barco está afundando. Perde a visão. Não vê que as coisas só estão piorando. Nunca muda de atitude, apesar das coisas estarem piorando. Ele diz que é normal, é o governo, é a economia. Não vê que tem irmãos nesse mesmo tempo sendo abençoados, Deus abrindo porta, Deus cuidando, Deus fazendo milagre. Não vê. E ainda se acha vítima. Eu entendo que Jonas ainda tem um pouco de revolta no coração, porque o seu livro vai acabar com ele revoltado ainda. Quando ele descobre, é que eu sirvo Deus aí, então é diferente, então esse Deus, eu descobri que ele trata com a gente, eu estou fora do caminho, me joga na água, pode me jogar no mar e resolve o problema de vocês. Ao invés dele ajoelhar dentro do navio e dizer, Deus, eu conserto a minha vida, o Senhor me manda de volta e eu faço o que o Senhor mandou. Não, ele joga eu no mar, revolta. Blum. O barco voltou. Só que quando ele cai no mar, um grande peixe vem e engole ele. Um dia, 2 dias, 3 dias dentro do ventre do grande peixe. Aquela enciclopédia de Champlin, do Antigo Testamento, versículo por versículo, você vai ver nos dicionários, o 6 e 7 é no dicionário, que tem a história de um homem que foi achado ainda vivo dentro de uma baleia. Lá para o lado da Inglaterra. Aí ele foi pego, mas só que 3 dias. Quando ele estava morrendo, 2:7 de Jonas, quando estava morrendo, eu lembrei do Senhor. Meu Deus do céu. O homem não lembrou de Deus quando o barco se revoltou, quando o povo falou o que falou, não lembrou de Deus quando foi jogado dentro da água, não lembrou de Deus sendo engolido pelo peixe, não pediu misericórdia e não lembrou. Só no 3º dia. O homem revoltado. Ô homem de dura serviço, irmão, antes do peixe, a conversão, antes do peixe, a confissão, antes do peixe, a mudança. Diga, Deus, trabalha com as aflições, me pressiona, faz pressão, para que eu mude de atitude. E escute, não tem nada de maldade nisso, tudo é bondade de Deus, porque o caminho que nós estávamos indo, nos conduziria à morte, nos conduziria aos fracassos tão grandes, mas Ele está permitindo isso, para nos acordar e nos conduzir a vitórias. Você quer que Deus te abençoe?
O que é que você tem feito no meio destas aflições? A Bíblia diz que o pródigo, quando ele foi afligido, quando ninguém lhe dava nada, quando ele passava fome, ele desejava comer as alfarrobas que se dava aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele estava realmente afligido, moído, ele disse: vou levantar e vou à casa do Pai. Eu vou voltar. Eu me arrependo do que fiz. Eu vou dizer ao meu Pai: pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Então as aflições nos acordam para consertar as nossas vidas. O esbanjador agora conheceu a escassez. Não tem umas pessoas que são esbanjadoras? Já falei aqui uma vez de um pastor que tomando Coca-Cola. Coca-Cola faz mal, irmão. Aí tomando Coca-Cola, aí sobrou aquele tantão de Coca, ele pegou e... guarda não. Coca sem gás não presta, que perde o gás. Quando tem uns pobres que espremem assim e aperta em cima, né, irmão? Nós é. Mas só que eu não bebo Coca, graças a Deus. Aí, irmão, ele fazendo aquelas coisas, ele ficou não sei quanto tempo sem beber um copinho de Coca. Deus mostrando para ele que a gente não esbanja. Quantos de nós, irmãos, às vezes vamos para uma festa e ficamos exibindo coisas. Quando vamos dar, às vezes, uma festa na nossa casa, aí a conversa é de exaltado. O esbanjador foi levado à escassez. Nabucodonosor, eu fiz Babilônia, eu fiz o jardim suspenso, e Deus falou: você agora cai. Deus está nos ensinando. Nosso irmão Roberto Dincal, lá em Novo Hamburgo, meu amigo, meu querido do coração, já falei aqui, tinha nojo de pobre. Passava numa favela, ele coçava tudo. E ele, um alemãozão, ficava vermelho. Deus tirou tudo dele, até a família. O único lugar que sobrou para ele, uma casa de uma irmã no meio da favela. O sofá, aquele do buracão que você senta, o cheiro da barata sobe. O único lugar para ele dormir. Irmão, numa semana ele perdeu a alergia. Diga, irmão, pergunta para o seu irmão: você tem alguma alergia aí, irmão? As aflições arrancam de nós as ignorâncias. As aflições arrancam de nós a exaltação. As aflições arrancam de nós o esbanjar. O camaço, tombiá. Quem está gostando da palavra? Aleluia. Diga: as aflições tira o esbanjar e me traz o humilhar. Outra coisa, meu irmão, o Jacó, exaltadão com seu tio, com seu pai, com seus irmãos, Deus fez ele, afligiu ele tanto com seu irmão, que no val de Jaboque ele diz: não te deixe enquanto não me abençoares. E o abençoar de Jacó ali não tinha nada a ver com riqueza, porque o homem já era mais rico que o tio dele. O século 21 pensa que abençoar é ficar rico. Irmão, tem rico desesperado por aí. Jacó disse: não te deixe enquanto... Por quê? Porque ele estava afligido por causa do seu irmão e por causa de outras situações. Mas tendo lutado com o anjo a noite toda, e lutado com o anjo, não é contra o anjo, lutado com Deus, não é contra Deus, ao amanhecer, este agora era um príncipe do Senhor. Diga: as tribulações, fala forte, as tribulações, as aflições, elas fazem príncipes de Deus, elas geram príncipes de Deus.
Você está pensando que os príncipes de Deus nascem nos palácios? Os príncipes de Deus nascem nas manjedouras. Os príncipes de Deus nascem cuidando de ovelha no meio do pasto. Godobashamai. Você não nasce em palácio, você nasce nas aflições, você nasce nas angústias. Deus nos forja na fornalha da aflição, mas de lá saem homens de Deus, de lá saem mulheres de Deus, de lá nascem pregadores do Evangelho, pregadoras do Evangelho, cantores e cantoras ungidas, que fazem a obra de Deus e vivem para a glória de Deus e são ungido no val de Jaboque. Viu a face de Deus. Ao amanhecer saiu um príncipe alegre, mancando, claro, mas alegre. Diga: as aflições nos marcam e muitas vezes nos faz mancar, mas muitas vezes, muitas delas fazem-nos príncipes. As aflições, então, elas querem provocar em nós as atitudes que precisamos tomar. Na época de Isaías, ele era o mais capaz dos profetas. Quando você olha os contemporâneos, você vê o Isaías se destacando, porque Isaías ele era bem formado, ele era um douto. Mas esse Isaías, ele tinha problema. Ai dos que bebem, ai das prostitutas, ai dos que se prostituem, ai, e ele falava ai, ai, ai. Mas no capítulo 6 ele revela: ai de mim. Muitos de nós, irmãos, pregamos duro, falamos forte, mas não vivemos o que pregamos. E isso para Deus é uma das piores coisas. E é pior tanto pregar e não viver, quanto estar aí no banco e ficar julgando pessoas e não mudar de vida também. Muitos de nós deveríamos primeiro mudar de vida para depois subir nos altares. E eu falo em contextos gerais. E eu me lembro aqui de Mahatma Gandhi, que segundo a sua biografia não se converteu porque um pastor não o recebeu. E aí ele inventou um punhado de coisas, inclusive adoradores de rato. Mas ele tinha alguma coisa em si que revelava caráter. Aquela mãe que chegou com a criança e disse: Mahatma Gandhi, mestre, fala para o meu filho parar de comer açúcar. Daqui 2 semanas volte com ele. Muito submisso, né? Irmãos, isso que é interessante. Lá no mundo o povo obedece o guia, o guru, o pai de não sei o que, a mãe de mais não sei o que, o guia, obedece o ídolo e faz simpatia e pega a sutra e faz não sei o que. Quando chega na igreja não obedece pastor no Senhor. Interessante isso, né? Aí, irmão, a mulher volta daí 2 semanas. Mestre, pede para o meu filho parar de comer açúcar. Ele olhou para o menino e falou: para de comer açúcar. Mãe, mas por que o senhor não falou isso 2 semanas atrás? Tão simples. Aí ele disse: é porque há 2 semanas atrás eu comia açúcar. Olha que caráter. Como que a gente pode pregar para não mentir se mentimos? Capítulo 2 de Romanos, versículo 1 diz: você pensa que condenando os outros e praticando a mesma coisa, você está livre do juízo? De forma nenhuma. Nós temos que viver o que falamos. Eu disse aqui na terça-feira: a melhor coisa não é a palavra de um homem, a melhor coisa é o cumprimento da palavra que o homem deu. Nós temos que ter caráter, nós temos que ser de Deus.
O Isaías falava, mas não vivia. Porque ele vai dizer: ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho lábios impuros. Capítulo 6, ele tem uma experiência. O rei Uzias morre. A segurança de Isaías, que era sobrinho ou primo, segundo os estudiosos de Uzias, era a segurança dele. O Uzias era o rei, era a segurança. Mas agora o rei Uzias morre. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, às vezes, Deus nos passa por aflições de luto, de perdas. E perdas que na nossa vida parecem tão difíceis de enfrentar. Mas Deus quer mesmo aí abrir os nossos olhos e trazer para nós uma brasa viva do altar e nos purificar, nos transformar. E Ele quer alçar a voz e dizer: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E os tocados, os purificados, tendo sido afligidos e acordados, dirão: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus, Ele tem as aflições, tudo para os filhos, como uma obra da sua pedagogia. Deus está te ensinando. E é interessante que os ensinos de Deus, os ensinamentos do Senhor, muitas vezes, escute o que eu vou dizer, é meio paradoxal. Muitas vezes nós não entendemos, mas aprendemos. Nós não entendemos, mas aprendemos. Por exemplo, a irmã lá em Trindade, quando o pastor Widemar Rezende era pastor, e ele conta o testemunho, novos convertidos, fazendo a obra de Deus, ganhando almas. Quando chega para a morada deles, um assaltante metralha o esposo dela e ele morre diante dela. E eles todos cheios do Espírito Santo, fazendo a obra. E ela vai, no dia do velório o pastor comparece, e ela só pergunta para o pastor: por quê? Por quê? E o pastor não tem explicação. Daí o pastor visita ela, pergunta é a mesma. Daí 3 meses, a pergunta é a mesma. Por quê? E ela não vai mais na igreja. E ela era tocadora de uma harpa, daquelas harpas lindas, que nós aqui vimos tocar, pelo irmão, meu amigo, irmão Tarcísio. Como é que é Tarcísio mesmo? Narciso. Aí ela tocava, mas não apareceu mais na igreja. Uma certa ocasião o pastor estava pregando numa igreja grande, que ela fazia parte, e ela entrou no meio do culto, no meio do corredor principal, e veio andando. Naquele momento todos ficaram em silêncio, porque conhecia a história dela. E ela subiu no altar, a harpa ficava ao lado do altar, e de repente, quem sabe próximo aos instrumentos, não sei, de repente ela sobe e dedilha a harpa. E olha para o pastor e diz assim: pastor, até hoje eu não entendo porquê, mas uma coisa eu entendi: eu não posso ficar sem louvar e adorar o meu Senhor. Mesmo não entendendo, entendeu. Tem coisas na nossa vida que nós nunca vamos entender enquanto nela estamos, mas uma coisa você já sabe: Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Nós não podemos parar de adorá-lo. Ele merece louvores, honras e glórias. Levanta a sua mão e no meio das aflições adore o Rei da Glória, o Senhor do Universo, o Rei soberano. Adore a Jesus, glorifique o seu santo nome. Por isso eu entendo que nas aflições é que nascem novas histórias.
Pergunte para o seu vizinho: você quer uma nova história? O que o vizinho disse? Se ele disse sim, faz um tinino aí. Se não, você faz assim. O que ele disse aí? Pergunte para ele de novo, vai. Você quer uma nova história? Pergunte para o outro. Você quer uma nova história? O que ele respondeu? Foi assim ou assim? Foi assim? Diga para ele, então, no meio das suas aflições, tome as decisões certas. O Deus que te chamou, Ele te ama. O Deus que te chamou morreu no seu lugar naquela cruz. O Deus que te chamou já provou que tem um propósito na sua vida. Lucas 8 fala daquela mulher adúltera. A mulher adúltera foi pega em pleno ato de adultério. Aí vem as discussões teológicas, né? Cadê o camarada e tal, mas eu não quero entrar nesse mérito. Só quero que você entenda uma coisa. Jesus estava ali. A lei mandava apedrejar até a morte. Só que Jesus estava ali. A morte estava para acontecer ali. Só que Jesus estava ali. Os seus algozes poderiam estar daqui um pouquinho apedrejando ela, mas Jesus estava ali. Eu só tenho uma pergunta para fazer: Jesus está aqui? Jesus está aqui? Oracha mandai, aleluia, diga: Ele está aqui. O meu Jesus está aqui. Onde Ele está, tudo se resolve. Oh, aleluia! Estou sentindo a glória dEle, a graça dEle. Há uma presença que está chegando aqui para nós agora. Oh, glória a Deus! Ele está no meio de nós. Urai, Shai, Gomai, que Ele chegue aí onde você está pela internet, em nome de Jesus. Então, onde Jesus está, Ele pode te dar uma nova história. Mas é iminência de morte, mas é Jesus. Mas tem pessoas querendo matar, mas é Jesus que está aqui. Ele deu um jeito de resolver a aflição daquela mulher. Vocês acham que ela estava aflita? Primeiro, ser pego em ato de adultério, em pleno ato de adultério, em qualquer tempo já é terrível. Naquele tempo, muito mais. Porque era considerado uma pessoa tão escória, que deveria ser apedrejada até a morte e jogada no lixo. Então era muito pior. Então ela estava aflita. O que estava na cabeça daquela mulher? Com toda aquela aflição, chegou o momento de minha morte. Acabou. Quando ela viu Jesus, por causa da sua aflição e o seu pecado tão grande, principalmente para aquela época, mas ele é sempre grande, é pecado de morte, segundo a Bíblia. Então ela disse: esse homem é justo, é ele que tem o direito de me apedrejar e matar. Só que ela teve uma surpresa muito maravilhosa. Jesus olhou para aquela cena e disse: qual de vocês aí que não tem pecado? O que não tiver, pode começar a tirar a pedra. Atira a primeira pedra. Você que não tem pecado aí, atira a primeira pedra. Irmãos, sabe porque tem muita gente fora da igreja hoje? Inclusive você que está pela internet, porque Deus está te vendo. Sabe por que tem? Porque eles não tiram a pedra da mão. Você nunca vai servir a Deus com pedras na mão. Entenda, em nome de Jesus, tenha sabedoria, entenda. Você nunca vai conseguir servir a Deus com pedra na mão. Aquele irmão, aquele fulano, aquele não sei o que, o outro falou não sei o que. Meu irmão, joga a pedra fora. Quem tinha que ser apedrejado é você. Quem tinha que ser apedrejado sou eu. Ele teve misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos outros.
Entendeu? Aí Jesus falou, o Senhor falou, aí dos mais velhos aos mais moços, jogaram as pedras fora, porque eles não são bobos, e foram se retirando. Aí Jesus olha para aquela mulher, cadê os seus acusadores? Eles foram embora. Ela pensou, agora ele pode, porque ele não tem pecado. Ele disse, nem eu te condeno. Mas eu tenho uma palavra para você. Vá, minha filha, mas não peques mais. A aflição daquela mulher, o quase morte daquela mulher, mudou a história dela. A sua aflição, porque Jesus está aqui, porque Jesus te escolheu, a sua aflição pode ser um pré-morte, mas Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua história. A pergunta é se você quer. A pergunta é se o seu coração é limpo. A pergunta é se não tem pedra na sua mão. A pergunta é se você vai querer tomar decisões acertadas a partir de agora. Fique sobre os pés. Aflições, meus irmãos, elas têm um período de duração. Diga, o período de duração das aflições na minha vida depende de mim, exclusivamente. Diga, unicamente. Não depende do pastor, não depende do obreiro, não depende do seu marido, não depende da sua esposa, depende de você. Suas atitudes diante do céu. O que você vai falar com Deus e o que você vai fazer depois daquela porta, depois destas portas. O que você vai fazer depois desse culto pela internet. Porque Deus, irmãos, não é ídolo. Preste atenção, por gentileza. Deus não é ídolo. O ídolo você manda nele. Só que a Bíblia diz no Salmo 115 que ele tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, ele tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, ele é morto. Por isso que você manda nele. Deus não é ídolo. Ele é Deus. Ele te vê. Ele sabe a intenção do coração. Você não tem que servir a Deus por medo. Não é isso, jamais. Se você servir a Deus por medo, não adianta. É que Ele vê tudo. Você tem que ser honesto. Não adianta a gente vir para a igreja com cara de crente. A gente tem que vir com coração de crente. E o resto se transforma. A gente tem que vir com alma de crente. E sair daqui com alma de crente. Ir para a faculdade com alma de crente. Ir para o trabalho com alma de crente. Viver nas sociedades que vivemos com alma de crente. Anaramashodai. Eu não conheço ninguém que Deus não mude quando é assim. Nesta noite Deus te chama para ter alma de crente. As aflições nos achatam e nos esmagam, porque está formando novas pessoas. E tem coisa que está tão impregnada em nós que para arrancar dói. Já viu como que é o câncer? Para arrancar dói. Quimioterapia, radioterapia, dói. Deixa Deus tirar o que dói. Porque o que dói é o que está fazendo mal. Quando parar de doer, você foi transformado. Está entendendo ou está difícil? Quando parar de doer, você foi transformado. Agora não, agora não. Quando parar de doer, você foi transformado. Por quê? Porque haverá de ter morrido. E Cristo
estará em nós. Já viu quando a gente é novo convertido ou dá lugar demais para as coisas que acontecem em nossa volta? É porque, mas já viu quando a gente amadurece? O irmão falou isso. Que Deus perdoe ele. Eu tenho um alvo. Alguém está te odiando, eu quero amar. Alguém está te amaldiçoando, eu quero abençoar. Porque o meu Senhor me chamou para resplandecer no meio de uma geração perversa e corrompida. Você para de sentir e passa a adorar. Você para de sentir a dor e passa a ter compaixão. Quando Jesus estava na cruz, eu encerro aqui, ele estava sofrendo as mais terríveis de todas as dores. Sim ou não? As mais terríveis de todas as dores, e a mais terrível de todas as mortes, e a mais humilhante delas. E da boca de Jesus saía: perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. O que estava moendo Jesus estava tirando a melhor essência dele. Sabe por que sai coisa ruim na hora da aflição? Porque a gente está muito ruim, e a aflição quer nos melhorar. Olha para o céu, tem um Deus olhando para você. Olha para o céu, tem um Deus olhando para você. Isso não muda você, não é? Isso não tira uma adoração da sua boca, né? Sabe por quê? Porque o pecado está aí. O pecado tem que ser arrancado. O pecado tem que ser confessado. Não vai pela boca dessas pessoas que não confessa um a outro, não. Confessa para o seu líder espiritual, porque é ele que tem as palavras de mudança de vida para você, segundo a Bíblia Sagrada. Confessa com um líder para Deus, com um líder para Deus. Jesus sendo esmagado: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus sendo esmagado, ouvindo: desce daí, se tu és o Filho de Deus. Eu não preciso provar, eu sou. Quando a gente fica preocupado demais em provar quem nós somos, é porque na verdade não cremos em quem somos. Mas quando a gente sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. Eu sou de Deus. Ei, eu estou vendo uma azeitona e outra azeitona, e eu estou vendo as coisas sendo esmagadas. Deus quer tirar o melhor azeite da sua vida nessa noite. Oh, glória, Hanamai. O Senhor escolheu obreiros para estar nesse altar, para dar o melhor azeite. Deus te escolheu para estar nos cultos o adorando, para tirar de você o melhor louvor, a melhor adoração. Eu tenho uma notícia para você, para nós orarmos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, de todas, de todas, de todas, de todas. Quero te chamar aqui à frente, para dar o melhor do seu azeite, para dar o melhor do seu coração, para dar o melhor da sua rendição, para dar o que Deus espera, e você sabe o que Ele espera de você. Oramasso dere kamarasuya, choremanda kotere samahatuika manasukia mandaramash. Você vai dar uma resposta para Deus nas aflições que você tem experimentado. Elas são diversas. Tem gente que está enfrentando aflições financeiras.
Outros estão enfrentando aflições no ministério, na chamada. Outras estão enfrentando aflições emocionais, sentimentais, psicológicas. Outros estão enfrentando aflições que nem sabe nomear, porque o abafamento é diário. Eu só tenho uma coisa para dizer a nós: o Senhor o livra de todas. Agora você entendeu pela palavra que Deus espera uma decisão sua sincera. Chega de viver como meninos. Chega de viver como a onda do mar, lançada para lá e para cá. É hora de coisas de adulto na fé. Você vai falar com Deus. Eu não posso mudar a sua vida, mas a palavra que foi ministrada pode mudar. Depende do que você vai falar. Lá maior. Aleluia. Jesus, eu estava na escuridão e sem amor. É tão triste caminhar sem ter um lugar para chegar. Mas eu sei, Senhor, que o erro foi meu, mas eu sei, Senhor, que o erro foi meu. Senhor, eu estou tão só e sofrendo demais, porque quis fazer, não fiz. O que fiz foi te magoar. Logo, quando me vejo sem sair, Jesus me diz assim: depois de uma noite, sempre vem o amanhecer. Foi então que percebi que tudo vai passar. Basta apenas eu crer e só nele confiar. Eu sei que vencerei, porque Jesus te conheci. Meu coração é teu, Senhor, e para sempre será. Porque Jesus te conheci. Meu coração é teu, Senhor, e para sempre será.
para sempre será. Adabadaço que chega manai. Você já conheceu Jesus? Você já conheceu Jesus? Esta aflição não é para te derrubar. Esta tribulação não é para te derrubar. Esse momento não é para revelar um fracassado. Esse momento não é para revelar um derrotado. Essa situação não é para revelar alguém que nunca acertou na vida. Oramacachai. Se você abraça com Jesus, se você é de Jesus, se você se rende a Ele, esta situação te muda. Esta situação é para te levantar. Esta situação é para trazer vitória. Esta situação é para trazer renovo. Esta situação é para trazer libertação. Esta situação é para te batizar. Esta situação é para te levantar. Esta situação é para te curar. Então começa a receber o renovo do Espírito Santo. Começa a receber. Eu destruo pelo poder do nome de Jesus toda e qualquer força de retaliação. Toda ação nesse altar de retaliação cai até agora, Satanás das trevas, em nome de Jesus. Meu Deus, visita agora. Receba e começa a receber o renovo. Começa a receber renovo. Levante as mãos e receba a graça maravilhosa. Não é tempo de destruição, é tempo de construção. Receba, receba, receba. Receba de Deus, meu Pai. Eu peço a Ti pelo Espírito Santo. Começa a fazer esta pessoa se sentir um gigante da fé, um gigante da adoração, um gigante da fidelidade no Senhor. Com muita humildade, mas na força do Senhor. Com toda a armadura do Senhor. Ei, crente, receba aí pelo poder do nome de Jesus. Receba. Você tem língua estranha, receba renovo aí. Você não tem, seja batizado aí. O Senhor te levanta, o Senhor te toma pela mão. Você não vai aceitar esta situação te derrubar. Você não vai aceitar esta situação te lançar para a terra, não. Você se levanta no Senhor. Você se levanta. Receba, 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 receba de Deus. Aí, meu Deus, como o Senhor permitiu Isaías ver o Senhor, no sentido de ter uma visão gloriosa no dia da aflição da sua alma. Como o Senhor permitiu aquela adúltera, agora perdoada, no dia da sua maior angústia e aflição, receber um novo começo. Como o Senhor permitiu Pedro, tendo negado o Senhor pela terceira vez, ao ouvir o cantar do galo, se amargurar, mas na praia do mar de Tiberíades, poder abraçar o Senhor dizendo: eu te amo, tu sabes que eu te amo. Oh, Camandastúria. Tira as aflições agora destas pessoas, eu lhe peço em nome de Jesus. Aqueles que entenderam a palavra, Senhor, e estão se rendendo agora diante do Senhor, eu peço, tira o abafamento, tira a depressão, tira a angústia, tira o peso, em nome do Senhor Jesus, e comece a trazer alegria, como o Senhor trouxe a Jacó, subindo no val de Jaboque como príncipe do Senhor. Traga alegria, traga alegria, traga alegria, traga alegria, da manacho que manai, traga um novo cântico para esses lábios, meu Pai, traga nova adoração para estas vidas, meu Deus, pois no nome precioso de Jesus, eu declaro que estas aflições nesta noite começam a tomar o tom de vitória, começa a tomar o tom de mudanças, começa a tomar o tom de vitórias inesquecíveis. Receba sobre a sua vida o mover do Espírito. Receba, adorador. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração.
Sua bexiga está curada. Sua bexiga está curada. Adore o Senhor. Adore a Deus, igreja. Adore a Deus. Eu quero te dizer uma coisa com olhos fechados. É na aflição que você se revela. É na aflição que você prova se de fato é adorador, se de fato ama o Senhor, se de fato o teu coração é puro e limpo. Tem adoração aí? Toda maneira que você não adore porque eu falo, pelo amor de Deus. O adorador, ele tem prazer. Cada palavra que ele ouve, ele tem uma atitude diante da palavra, porque a palavra de Deus é o Deus da palavra. Orabai cobeneste abanará. Deus está mudando uma pessoa aqui nessa noite. Que você foi tanto afligido por causa da vida financeira, mas você conseguiu mostrar ao Senhor que Ele é o seu tesouro. Mesmo com as humilhações que você sofreu, estou falando para uma mulher. Mesmo com as humilhações que você sofreu, as coisas que você passou, você mostrou-se serva. Você fez questão de provar ao Senhor que você era feliz porque tinha Ele. Por causa de você, Deus vai mudar a história do seu esposo. Por causa de você, eu estou vendo moedas de ouro. Eu estou vendo moedas de ouro te cercando. Porque Deus achou em você serva. Ele está te enriquecendo com a vitória que vocês não poderiam ter, jamais poderiam ter. Mas o Senhor está fazendo acontecer. Porque Ele achou você uma serva, mulher. Senhor, eu quero que o coração dessa serva se aqueça agora. E ela saiba que é com ela que o Senhor está falando. Gurubassamai. Nunca deixe o seu marido deixar de ser dizimista, porque na escassez ele foi. Lembre ele desta palavra. Então seja dizimista na abundância. Tocou Bassamai, receba aí sobre a sua vida. Orabanda, orebaço que mandará. Deus está pegando um homem aqui nesta noite, que a visão que Ele está me dando não é conveniente falar, mas é uma visão de muita humilhação. E Deus está mudando a sua história, porque o seu coração se mostrou humilde diante dEle. Essas pessoas vão testemunhar aqui. Seu coração foi humilde diante dEle, apesar das coisas que você ainda faz, que estão erradas. Mas o Senhor vai abrir a sua porta de misericórdia e vai mudar a sua história, e você vai ser um grande pregador do Evangelho. Olhos fechados, deixa Deus te abençoar. Será que tem aqui pessoas que adoram? Será que tem aqui pessoas quebrantadas diante dEle? Ei, obreiro, essa semana nenhum jejum, hein? Seu ministério será como dessa forma? Não se engane. Você tem chamada. Não negligencie. É por isso que você está assim. Deus quer levantar ministérios aqui. Deus quer levantar pessoas aqui para sentir o que Ele sente, para saber o que Ele sabe, para fazer o que Ele pode fazer. Gadamachai na sua vida. Receba renovo, receba graça, receba força, receba a luz do Espírito Santo, a luz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Você que está pela internet, tome uma decisão, muda a sua história, muda a sua vida, tome a decisão certa. Deus falou contigo, Daramachadaia. Receba as bênçãos de Deus, receba a graça de Deus, receba em nome